Pegue a sua Bíblia, encontre aí na sua Bíblia o segundo livro histórico de Samuel. Segundo livro histórico de Samuel, nós vamos ler no capítulo 23. Segundo livro histórico de Samuel, o capítulo é o de número 23. O capítulo é o 23 e nós vamos ler o versículo de número, vamos ler o versículo de número 9 a seguir. Diz assim, capítulo 23, versículo 9 a seguir de 2 Samuel. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estão com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram para a peleja. E quando de Israel os homens subiram, ou seja, Eleazar, se levantou e feriu os filisteus até que sua mão cansasse e ficar na sua mão apegada à espada. E naquele dia o Senhor obrou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele, somente a tomar o despojo. E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Mas Samá, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor obrou um grande livramento. Pode estar assentado em nome de Jesus. Eu quero trazer esta palavra, extraindo dela 4 observações principais, e vou pregá-la uma vez mais, porque eu estou convicto de que o Espírito Santo está comigo para pregar esta palavra esta noite. Eu estou convicto que Deus, Ele está fazendo algo no mundo espiritual, a favor daqueles que estão clamando. Escute o que o pastor está dizendo. Enquanto nós estávamos cultuando, eu senti, vou tentar descrever o que senti, eu senti algo muito semelhante a uma indignação, mas não como alvo de uma pessoa, mas eu senti que Deus estava requerendo um posicionamento espiritual de autoridade para esta noite. Tem algo muito especial do céu que Deus quer enviar sobre nós esta noite, mas nós não devemos bobear, nós não devemos ficar despercebidos. Há uma batalha tentando impedir você de receber esta graça especial que Deus separou, porque Deus vê além da curva e Ele sabe o que você vai precisar amanhã às 7 horas da manhã. Ele sabe o que você vai precisar na terça-feira. É por isso que Deus é o Deus que está hoje, esteve ontem e olha, Ele já chegou no amanhã para abençoar a gente. Então é importante prestar atenção e pegar esta palavra profética da parte de Deus. Os versículos que eu li, eles estão inseridos naquela galeria dos homens que batalharam defendendo a visão do rei Davi. Os valentes de Davi. Quem conhece a biografia de Davi sabe que este homem tinha habilidade de somar pessoas na sua volta, pessoas rotuladas como endividados, amargurados, perturbados, mas depois que eles se relacionavam com Davi, esses rótulos eram tirados e eles se tornavam guerreiros, não qualquer guerreiros, mas valentes. Os valentes de Davi
Vocês leram aqui que um homem chamado Eleazar, ele guerreou tanto, mais tanto, mais tanto, que quando acabou o momento de batalha, a sua mão estava tão empunhada com a espada, que ele não conseguia largar mais a espada. Ainda que o braço estivesse cansado, ele estava apegado na ferramenta de guerra que ele havia escolhido para lhe defender. E o segundo relato conta a história de um homem que simplesmente é repetitiva a história, mas esta noite Deus vai te revestir de autoridade com as lições que o Senhor me deu. Mas Samá, resumindo a história, ele defende um pequeno terreno de lentilha que os filisteus estão passando, e vocês devem entender a linguagem do Antigo Testamento. A linguagem do Antigo Testamento é uma linguagem de guerra, é uma linguagem territorial. Perceba que quando Deus tira o povo do Egito e os faz ir peregrinar pelo deserto, Deus diz que eles vão entrar e possuir uma terra boa, que mana leite e mel. Deus está dizendo assim: a terra é boa, o produto que vai ser extraído é bom, mas se tem que possuir, é porque tem inimigos que vão resistir. Mas se vocês me obedecerem, se vocês me servirem, eu serei o Deus de vocês e estarei na frente desta batalha. A linguagem do Antigo Testamento é a linguagem de posicionamento, de defender território. É por isso que quando você lê, por exemplo, Neemias, ele faz uma oração, enquanto ele não está em Jerusalém, antes dele ir para a reconstrução, ele diz assim: ó Deus dos céus, ouve a minha oração. Por que Neemias ora, ó Deus dos céus, e não diz, ó Deus dos céus e de toda a terra? Porque para o judeu, ele entendia que Deus era Senhor da terra que uma vez era conquistada. Como ele está longe de Jerusalém, e na terra em que ele está, a terra pertence a um outro povo, ele diz então: Deus é o Deus só dos céus, porque ainda não foi conquistada esta terra. Eu quero levantar a minha mão e dizer que Deus é o Deus dos céus, mas é o Deus de Antônio Prado, porque nós vamos conquistar esta terra. Então Deus nos chamou para avançar, para conquistar. E então este homem chamado Samá, não obstante ver uma multidão, independente da quantidade, a Bíblia descreve de multidão, e ela está vindo para tomar tudo que está pela frente, mas quando esta multidão de filisteus vê que há um pequeno terreno de lentilha, eles encontram uma oposição. No meio daquele pequeno terreno tem um homem chamado Samá, e ele preferiu morrer do que abrir mão daquilo que lhe pertencia. Ele preferiu cair a fio de espada do que abrir mão daquilo que custou alguma coisa. E o texto diz que ele se posicionou, ele guerreou, e Deus lhe deu um grande livramento. Quais são as lições deste texto? A primeira é esta: cuidado, alguém está de olho naquilo que você tem. Não importa se é um pequeno terreno de lentilha, não importa se a produtividade não é das melhores, o inimigo sempre está de olho naquilo que você tem, ele sempre está de olho naquilo que você conquistou. Eu fico abismado com alguns crentes que subestimam o inimigo. O inimigo não é uma história da Grécia, o inimigo é alguém real, alguém que não tem todo o poder, porque quem tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra é o nosso Deus. Mas o inimigo tem poder, e ele nos odeia com ódio cruel, e se ele pudesse, ele roubaria tudo de nós hoje aqui enquanto estamos na igreja. Então cuidado, não brinque com aquilo que Deus lhe deu. Quem sabe quando você recebe algo, nós temos o princípio comparativo, e a gente olha e diz assim: por que o outro, ele recebeu algo maior, mais visível, mais digno do que eu tenho? Olhe para cá,
Mateus capítulo 25, diz que o dono, ele deu 5 talentos para um, ele deu 3 talentos para o segundo, e para o terceiro, ele deu só 1 talento. Só que Mateus capítulo 25, versículo 14 e 15, a Bíblia diz assim: e deu os talentos segundo a capacidade de cada um. E eu costumo dizer que 1 talento era mais de 30 quilos. Imagine alguém querer 3 talentos, ele teria que carregar praticamente 100 ou um pouco mais de 100 quilos, partindo da ideia de 35 quilos cada um. Então não importa o quanto você recebeu, quem sabe para você é insignificante, não é importante, mas tem alguém de olho naquilo que você recebeu. É por isso que o Salmo diz assim: se o inimigo pudesse, ele nos devoraria vivo, porque você veio na igreja cansado, mas você veio triste, mas chegou. Daqui um pouco tu acha até que está brigado com Deus, mas chegou aqui. E o diabo sabe que um dia ele esteve lá, mas para lá ele nunca mais volta. O diabo esteve diante de Deus, recebeu uma função, não valorizou, se rebelou, foi destituído. E a raiva dele é que você é fraco, você peca, você erra, você tropeça, mas quando você vem de arrasto na igreja, o teu Pai Celestial, ele olha para ti e diz: vou te abraçar, vou te levantar. Eu sinto a graça de Deus. Se você puder, feche os teus olhos agora e recebe o toque do Espírito Santo. Pastor, eu estou mal, está mal, mas está aqui dentro, e o diabo não pode desfrutar daquilo que é seu. Cuidado, alguém está de olho no que você tem. Lembre-se que a Bíblia diz no Evangelho de Lucas, que é quando aquele menino, ele chega para o pai e diz: pai, me dá a parte que me pertence, porque eu quero sair daqui. Nós o intitulamos como filho pródigo. Perceba, quem conhece a história, que quando aquele menino sai da casa do pai, escute, o dono do chiqueiro já tinha um lugarzinho para ele. Perceba que quando ele sai da casa do pai, o único lugar de emprego que ele encontra é cuidar de porcos. Tem gente me ouvindo aqui hoje que acha que o que tem é insignificante. É melhor estar aqui do que estar a serviço do dono do chiqueiro. O dono do chiqueiro quer te humilhar, o dono do chiqueiro quer jogar tua família na lama, porque ele veio roubar, matar e destruir. Mas o pai está dizendo: eu cuido de ti, eu te preservo, a herança que eu tenho para você é extraordinária. Oh glória! Eles vêm para tomar conta daquilo que não é deles. Então cuidado, esta é a primeira lição. Alguém está de olho no que você tem. É por isso que Apocalipse 3:11 diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É por isso que a Bíblia diz, Paulo escrevendo a Timóteo: guarda o bom depósito. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando perguntaram para aquela mulher no Antigo Testamento: o que é que tu tens em casa? Cuidado com as respostas rápidas e imediatas. Cuidado com as pessoas precipitadas, porque ela quase se enrolou. O que é que tu tem em casa? Ela disse: a tua serva. Até tem aspecto de religiosidade a frase, mas sem discernimento. Ela diz: a tua serva não tem nada, vírgula, a não ser um pouquinho de azeite. Alguém já pegou o que Deus está dizendo? Pare de se auto-minimizar, para de se aniquilar. Você pode ter pouco, mas você tem. Você pode ter pouco, mas você tem, e o que você tem vale mais do que outros possuem. Eu sinto a graça de Deus. Há um renovo do céu. É hoje que o Espírito sai. É hoje que Deus vai te renovar. Para de te medir, para de te analisar, para de te auto-julgar. Não sabeis vós que sois templo de Deus, e a
a morada do Altíssimo. Alguém chegou aqui rastejando, vai voltar fortalecido, vai voltar com tanta graça que vai levantar a mão na esquina de casa, e aquele demônio miserável que se acampou ao redor da sua casa para roubar o que você tem, ele vai ter que arrumar a mochilinha e vai ter que sair, porque Deus é muralha de fogo ao redor de quem o teme. O texto está dizendo que quando vieram os inimigos, escute, a Bíblia diz no versículo 11, que os filisteus se juntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e o mesmo versículo 11 diz assim: e o povo fugira de diante dos filisteus. O povo fugiu. Qual é a segunda lição? Que os covardes não aguentam pressões. Os covardes não aguentam pressões. É por isso que a marca desta geração quase totalitária é a terceirização das responsabilidades. Sempre se busca culpar alguém quando as coisas não estão dando certo. É porque os covardes não aguentam pressão. E vou dizer, covarde tem que sair mesmo. E eu não estou dizendo da igreja, está entendendo o que o pastor está aplicando? Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 21, que os covardes não herdarão os céus. Porque Paulo escreveu a Timóteo, dizendo que Deus não deu para nós espírito de covardia, mas de poder e autoridade. Então quando a Bíblia diz assim, que os covardes não entrarão no reino de Deus, a Bíblia não está dizendo que covardia é presença do medo, porque medo todo mundo tem. Explicando Paulo, o que Paulo está dizendo é que covardia é jogar para o lado que Deus já deu para nós, e Deus já deu poder, autoridade, revestimento. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Então não seja covarde, aguenta mais um pouquinho. A Bíblia diz, eu costumo sempre usar a mesma frase quando prego neste aspecto. A Bíblia diz lá no Pentateuco, lá na lei, tem um preceito, Josias, que diz assim, que os covardes deveriam voltar. Eu sempre digo isso. Eu não sei como é que se media a covardia, mas há um princípio, que o covarde não deveria ir para a guerra. Por quê? O covarde é paralisado pelo medo, e quem é paralisado pelo medo no meio da batalha, ele é atingido. Quando ele é atingido, ele vai ocupar no mínimo mais 3 soldados para lhe socorrer, e então ele vai bloqueando o avanço. Olhe para cá, covardia não pertence ao caráter daqueles que querem viver coisas extraordinárias. O desafio é grande, a prova é maior ainda, mas olha para o desafio, é grande, olha para a prova, é maior, e olha para lá, Deus é maior que o desafio, é maior que a prova. Ai, glória. Alguém está recebendo uma coragem extraordinária. Prepara-te, maio será o mês da revolução de Deus na sua vida. Quem recebe esta palavra? Eu li uma frase esses dias, atribuída a Júlio César, o imperador. Júlio César dizia assim, evangelista Paulo, que o covarde, ele morre muitas vezes antes da própria morte. O covarde morre muitas vezes antes da própria morte. Eu gosto do testemunho atribuído à história de Alexandre o Grande. Vocês sabem que Alexandre o Grande, com 33 anos, já havia conquistado o mundo da época. Ele era temido e respeitado por sua coragem, e ele foi informado que um dos soldados do seu exército, na hora ferrenha da batalha, havia fugido e havia se escondido em uma caverna, e Alexandre quis conhecê-lo. E quando Alexandre se aproxima, eles trazem aquele soldado, e aquele soldado está temeroso porque sabe da coragem do seu senhor. Mas o testemunho diz que quando o seu senhor o vê, seu senhor é tomado de um amor pela fraqueza do soldado, e o seu rosto fica com uma ternura. E então Alexandre, ele olha para aquele soldado e diz: soldado, você fugiu sim. Qual é o teu nome, soldado?
Aí o soldado disse assim: o meu nome é Alexandre. Na mesma hora Alexandre o Grande foi tomado de uma nova ira, e pegou ele pelo pescoço e disse assim: você mude de postura, ou mude de nome. Deus está dizendo para você: eu estou contigo, minhas hostes angelicais estão contigo, meu Espírito Santo está contigo. Não combina ser crente e ser covarde, não combina, porque você tem mais do que qualquer exército. É por isso que a rainha da Inglaterra dizia: eu não tenho medo de um exército, mas eu tenho medo de um homem de oração. Levante a tua mão e recebe o que Deus está dando. Os covardes, eles não aguentam as pressões, eles roem a corda, eles desistem antes do tempo. Quando você desiste antes do tempo, você impede Deus de dar para você aquilo que Ele já havia preparado para a sua casa. Quando nós encontramos por aí pelas ruas perambulando, atribuindo seu fracasso a outros, e na verdade fracassaram porque estavam perto de tomar posse da bênção, mas antes abandonaram o seu posto. Hoje Deus está dizendo: defenda, defenda, te coloque nas minhas mãos, diz o Espírito Santo. É por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, ele diz assim: nós não somos, diga, nós não somos, eu creio nisso, nós não somos dos que retrocedem para a perdição, nós somos dos que avançam. Oh glória! Quem é daqueles que avança? Quem é daqueles que avança? Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que, Taina, hoje o Espírito de Deus vai tomar alguém. Eu não sei se tu acredita, mas tu tá de arrasto, Ele vai te pegar e vai dizer: eu não aceito tu parar, eu não aceito neste tempo tu nem diminuir a velocidade. É hora de ir, é hora de avançar. Deixa eu ver quem tem um glória para liberar para o céu. Oh glória, oh glória. Há uma nuvem de glória sobre a igreja de Antônio Prado. Há uma presença, meu Deus, o diabo já está sabendo, o demônio já foi avisar ele que quem vai sair daqui não é um fracassado, é um empoderado. Quem vai sair daqui não é uma fracassada, é uma revestida do poder do Espírito Santo. Vou melhorar, para que você entenda e que a mensagem seja usada pelo Espírito e não pelo inimigo. Não quer dizer que porque tenhamos fraquezas, ou porque temos fraqueza, que somos covardes. Os valentes têm fraquezas, os valentes têm medo. Só que os valentes descobriram quem peleja por eles. Oh glória! Os valentes descobriram. Irmão, tu tem que crer. Eu gosto do texto de Eliseu, pastor Roberto, quando Elias é levado aos céus, lembra? Ele diz: meu pai, cavalos e cavaleiros. Quando o exército cercou a cidade em que o profeta estava, lembra disso? E o menino saiu, creio que para lavar o rosto, sei lá, e ele olhou o exército e disse assim: meu Deus, vão matar a gente, Januírio. E o homem de Deus, eu quero essa fé, o homem de Deus que conhece quem estava com ele, disse assim: Deus, abre os olhos do moço. E quando Deus abriu os olhos, ele viu carros. Ele não é carro, ele viu carros e cavaleiros. Quer dizer que ele viu o exército de Deus. Volta para casa, mas volta de cabeça erguida, porque o exército do céu está contigo. Vai. Eu já imagino as trevas se abrindo, porque a luz do Espírito Santo está contigo. A presença, o fogo de Deus está com você, oh glória. Vamos lá. Qual é a terceira observação desse texto? Enquanto os covardes não aguentam a pressão, porque está aí no versículo de número 11, eles fugiam. Olha o que diz o versículo de número 12. Versículo de número 12 diz: este pois se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. Diga comigo: defendeu. Deus está dizendo: defenda aquilo que Deus te deu. Oh glória, oh glória, oh glória.
aleluia. Pastor Roberto leu nesta manhã, Efésios capítulo 3, versículo 14, mais ou menos assim, ó. Por esta causa eu me coloco de joelho. Eu quero dizer para vocês uma coisa: o Espírito Santo está buscando você, está buscando a mim, porque Deus está dizendo: defenda o que eu te dei, e o que eu te dei é espiritual, o que eu te dei é lindo, o que eu te dei é maravilhoso. Vai trocar o que eu te dei pelo que o diabo está oferecendo? Porque o diabo é mais fácil, agora com Deus é dobrar o joelho e orar. Hoje de manhã eu vi alguém dobrar o joelho e orar aqui. Hoje de manhã alguém jejuou, na quinta-feira alguém jejuou, porque a gente está dizendo: eu quero aquilo que é meu, aquilo que é meu o diabo não vai levar. Levanta a mão assim, ó. Os filhos que Deus lhe deu, o diabo não vai levar. O casamento que Deus te deu, o diabo não vai destruir. A empresa que Deus te deu, o diabo não vai destruir. Deixa eu ver quem defende em oração. Diga: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, pelo poder do nome de Jesus. Defenda o que é teu. Cuidado, porque sempre vai ter um para dizer: não vale a pena lutar. Porque os covardes, eles não querem que você vença, porque a tua vitória vai atestar contra eles. Está sendo transmitido, então isso vai para muitos lugares. Quantas vezes eu ouvi o mesmo argumento da obra missionária no Uruguai: não dá, é difícil, é impossível. Me diz um lugar que é fácil lutar contra o diabo. Me diz um lugar que é fácil lutar contra o inimigo. Me diz um só. Nunca é fácil, mas nós estamos revestidos. E tu acha que não teve pressão, teve lágrimas, teve vezes de jejuar, quem sabe uma semana, e não é para ficar mais crente, é só para vencer o desafio. Só que Deus olhou e disse: está defendendo o que é dele, então eu vou respaldar, eu vou guardar, eu vou dar autoridade. Defenda o que é seu. Aquele emprego Deus lhe deu, a tua casa lhe pertence, a sua família lhe pertence. Alguém vai dizer assim: mas não vale nada, porque os que não carregam água na cabeça, os que não arredam pedra da terra, os que não suportam sol para plantar, não sabe o valor da colheita. Agora quem carregou água no lombo, quem teve que tirar pedra no sol, quem teve que lançar semente, sabe quanto custa. Você sabe quanto vale aquilo que você tem. Defenda, 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 defenda. Quem recebe esta palavra, oh glória. Eu termino agora, olha lá. O texto diz assim: este pois se pôs no meio daquele pedaço de terra. E na última expressão diz assim: e o Senhor efetuou um grande livramento. Qual é a lição? Quando você se posiciona, Deus peleja por ti. Oh glória, oh glória. Perceba Evandro, perceba Mateus, que se é uma multidão, que homem consegue vencer uma multidão? Não tem. Só que Deus queria só um posicionamento. Deus não quer ver o teu choramingo, como diz o gaúcho. Deus não quer ver o teu lenga-lenga. Deus quer ver você se posicionar. Deus sabe que tu não pode, Deus sabe que você não consegue. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5: não que sejamos capazes de pensar alguma coisa como vindo de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Oh glória. É por isso que João 15, versículo 5 diz assim: ele é a videira, nós somos os galhos que estamos ligados, porque separados dele nada podemos fazer. É por isso que Paulo disse aos Filipenses: eu tudo posso naquele que me fortalece. É naquele que me fortalece, é naquele que te fortalece. Não é no meu braço, não é na minha força, não é na minha habilidade, é naquele que me fortalece. Quem recebe a palavra hoje, é naquele que te fortalece. Então olhe para cá para eu concluir e orar. Chega de buscar muleta nos outros. Toma uma posição, que Deus vai defender o que Ele mesmo te entregou.
Chega do outro pagar o preço por você. Vai tu para a oração, vai tu para o jejum, vai você para o clamor, e Deus vai ver o teu esforço e vai dizer: vou honrar o clamor do meu filho e da minha filha. Vai você colocar o seu estômago para renunciar alimento. É fácil dizer: presbítero Genuir, jejua por mim, e o servo de Deus vai lá de manhã cedo, renuncia a comida, e aí você dorme e ainda diz: Deus vai pelejar por mim, vai me cuidar enquanto eu durmo. Não, te levanta, te posiciona, e Deus vai dar para você o que ninguém mais pode te dar. Se coloque em pé comigo agora. Eu estou na autoridade do Espírito Santo aqui. Aragasure kenderamahas, churimikonde racia kandaramahas. Oh glória, aleluia, aleluia. Oh glória, oh glória. Olhe para cá para o pastor. Oh meu Deus, a maioria de nós, os crentes, não dá nem tempo do diabo roubar. A gente já entrega de mão beijada as coisas. Às vezes nós temos que dobrar o joelho, irmã Amélia, e orar 40 minutos na guerra. Na guerra, eu quero, Senhor, me ajuda, me sustenta. Daqui um pouco faltam as palavras, é só glória, aleluia, aleluia, glória. Daqui um pouco Deus renova em línguas, e daqui um pouco a gente volta a orar de novo, e Deus do céu vai dizendo: opa, está subindo a oração, e eu vou mandar vitória para minha serva, eu vou mandar bênção para o meu servo. Mas eu não sei se vocês concordam comigo, pastor Roberto, às vezes, a maioria das vezes, os nossos preciosos irmãos, eles já chutam o balde, já jogam a toalha, e Deus está dizendo: vai abrir mão daquilo que custou suor, vai abrir mão daquilo que custou lágrima. Peleja que eu vou te dar vitória, diz o Senhor. Peleja que eu vou mudar a tua história, diz o Espírito Santo.